Yes. All right, we're live now, Saf. So I'll rely on your translation, Anselmo, yes? All right, yes. I'd like to take you, to start this year, I'd like to take you to a basilica, an important church in Italy called San Marco. Para começar, hoje eu gostaria de levar vocês para uma basílica chamada de São Marco. This is in Venice. There are hundreds of churches, really, probably even thousands of churches in Italy. They're not on the same level at all. And it takes time, but it is important to learn to discern which are deeper, which have more genuine value, and which are more kind of imitation. And this is one of the deeper ones. It's also one of the older ones. E há centenas, talvez milhares de igrejas na Itália, e é importante começar a discernir a profundidade de tais igrejas e quando algumas são apenas cópias. E essa é um exemplo de uma igreja que tem uma maior profundidade e também é bastante antiga. The inside of this church is full of mosaic. And this is one dome of many that we will focus on today. Yes, so just for scale, it's a huge library. We're going to one particular section. E dentro dessa basílica há inúmeros mosaicos. E essa doma é um desses mosaicos. Então, dessa grande biblioteca, nós vamos focar apenas nessa seção agora. And in this dome, which is the creation dome, even here, we will zone into only one part of creation, which is the creation of the human being. E nesta doma, nós vamos focar ainda mais em uma seção particular, que é a criação do ser humano. Yes, so just to recap what we've just done, we've entered a library with hundreds of books, and we've gone to one section, and in that section we've pulled out one book. Yes, we've gone from the big scale to the specific. E só para entender o que nós estamos fazendo aqui, nós entramos numa biblioteca, numa livraria, nós fomos até uma seção específica, e nessa seção nós pegamos apenas um livro. Então nós estamos restringindo aqui. And this is how, now, this library, this cathedral, this basilica, follows the biblical text, of course. It illustrates the text in the Bible. And this is the passage in the book of Genesis that describes the creation of man. E essa livraria, obviamente, ela contém os textos bíblicos, ela retrata os textos bíblicos. E nesse verso está descrito a criação do ser humano. E formou o Senhor Deus o pó do homem da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. And so according to this biblical, this mythical description, the human being is made of two parts: terra, earth, dust, and air, spirit, yes, breath. E de acordo com esse mito, com essa passagem bíblica, o homem é feito de dois elementos: terra, do solo, e o fôlego da vida, o sopro de ar. Here in San Marco, they show these two phases. Here is the earth, the dust, molded like clay. You know, Anselmo, what clay is? Yes, children play with clay. They take this kind of very malleable earth and they make a form out of it. That's exactly what God does at first, before he animates it. This is the first scene. E aqui em São Marco está a descrição, ele está retratando esses dois elementos no homem,
E o primeiro aqui, Deus está moldando essa argila. Este é o primeiro elemento. And then he breathes into that clay the breath of life. And in San Marco, it's shown as this kind of a soul or a miniature human, entering into the body and animating it. E depois que ele molda o homem a partir da argila, ele sopra o sopro da vida, ou a alma, que aqui em São Marcos está retratado por esse homem em miniatura, por essa alma que Deus está colocando. Now, once this has been done, God takes this creation, this human being, into a garden called the Garden of Eden or Paradise. Depois que essa criação já está pronta, Deus coloca o ser humano em um jardim, chamado de Jardim do Éden, ou Paraíso. There are several peculiarities about this garden. This is not a normal garden. Há inúmeras peculiaridades a respeito desse jardim, não é um jardim comum. One thing is that it is perpetually abundant. In other words, it's implied that as long as they can stay in that garden, they will not need to care about food. There will all the time be fruit for their sustenance. E uma dessas peculiaridades é que esse jardim ele está constantemente produzindo algo. E isso significa que eles poderiam se alimentar, pegar esses produtos e não precisariam trabalhar. Another related consequence is that it seems to be outside of time. So if there is all the time fruit, then there is no seasons, right? There's no winter. And so it seems to imply that it is outside of time. They will never grow old. They will never age and die, again, as long as they can stay in this garden. Uma outra peculiaridade é que parece esse jardim ele está fora do tempo, porque se ele está constantemente produzindo frutos, isso quer dizer que não existem as estações. E nesse sentido, o ser humano lá não envelheceria, ele não estaria sujeito a essa lei do tempo. And yet another peculiarity, which is the one we will take our cue from, is that you can be naked in this garden without any sense of embarrassment. Yes, here is the biblical verse. E uma outra peculiaridade desse jardim é que você poderia estar nu nesse local e não sentir nenhuma vergonha. Aqui está o verso. E Sorry, go ahead, sorry. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Now, when we are born, of course, as children, we are in this state. Yes, we run around naked and have no sense that there is any cause to feel embarrassed with our nudity. E, obviamente, quando nós somos crianças, nós corremos nus e não há nenhum senso de vergonha, nós não nos envergonhamos. We take these two aspects of the human being, the earth to represent the physical body and the spirit, the breath, to represent what this teaching calls essence. E nós pegamos esses dois elementos e a terra, nesse ensinamento, é representada pelo corpo físico e o espírito, ou esse sopro, corresponde ao que nesse ensinamento também é chamado de essência. And when we're born, these two come together. And for the first couple of years, they're actually all we have. We are yet to develop a third part that we will touch presently, but is not yet developed at this point of the story. E quando nós nascemos, portanto, nós temos esses dois elementos, corpo e essência. Nós ainda não temos um terceiro elemento que vai ser desenvolvido mais tarde e que nós vamos retratar em alguns instantes.
Now, when I hosted this workshop 2 years ago, I showed you back then, my twin daughters who back then were a half-year old. Do you remember? Yes? It's hard to forget an image like this, isn't it? So here they are, as I showed you to them, as I showed them to you 2 years ago. Há 2 anos atrás eu mostrei as minhas filhas para vocês, não sei se vocês se lembram, e à época elas tinham 6 meses de idade. You might remember that I mentioned their particular interest in the context of this topic because they're identical twins, so they have identical bodies. And you might remember that I told you back then that my wife and I suspect that although they have identical bodies, they are starting to show quite different character. Do you remember that? E o curioso, o interessante das minhas filhas, do fato delas serem gêmeas, é que elas têm o corpo físico delas é o mesmo, elas são idênticas, mas desde aquela época, quando eu mostrei para vocês, eu me lembro que eu comecei a notar que elas possuíam características diferentes, elas possuíam aspectos diferentes. So now, 2 years later, they're 2.5, and they are indeed quite different. E agora, 2 anos mais tarde, elas cresceram e, de fato, elas têm características bastante diferentes. And they have different attractions, different tendencies. They're good or strong in different areas. They have different preferences. They're different people. E, de fato, elas são atraídas por algo diferente, por coisas diferentes, elas são boas, têm qualidades em algumas coisas diferentes, elas gostam de coisas diferentes, elas são pessoas diferentes. They have different essences, but they are in identical bodies. That's what identical twins are. Elas têm essências diferentes, mas elas têm o corpo idêntico. Isso é o que significa ser gêmeo, possuir um gêmeo. Now, at some point in these very early formative years, so back then, actually, this is a very good image for that. In the first case, and so when they're half a year old, they have not yet, of course, started talking. They can't even say any word at this phase. But today, 2 years later, they have quite a well-developed vocabulary. Yes, they speak a lot. They have many ideas and expressions. So that ability has developed in the course of the last 2 years. And of course, will continue developing. Quando elas tinham 6 meses, obviamente, elas não falavam, elas não se comunicavam. E 2 anos depois, elas desenvolveram essa linguagem, desenvolveram muito a capacidade de se comunicar, de formar palavras. Então, nesses 2 anos, elas desenvolveram a fala, basicamente. This new ability is an intellectual ability, the ability to verbalize, to express my desires, my ideas in words, is a new function that does not appear at birth, but starts developing in these early years and continues developing through childhood. Essa capacidade de se comunicar é uma capacidade intelectual, essa capacidade de formar palavras, de expressar os seus desejos, é uma capacidade intelectual que se desenvolveu nesses 2 anos e vai continuar a se desenvolver no futuro. And back to our Genesis story, it marks a turning point in the career of these two, yes? The moment they bite on knowledge, and we're going to look at this in a completely unmoralistic way, because somehow Judeo-Christianity has attached a lot of morality to this moment that actually confuses it. We are actually going to look at it as an inevitable progression. The moment they start learning ideas, words, principles, is also the beginning of the end of this Eden. E aqui isso nos leva a um ponto de uma virada, em que há uma virada, que é no momento em que eles
provam do fruto da árvore do conhecimento, é o início do fim desse paraíso. Mas o cristianismo tem muito ver as coisas de uma forma muito moralista, mas ele não queria ver isso de uma forma moralista, mas como algo inevitável que irá acontecer e que irá mudar o curso da situação. Here is the verse, here is the consequence. After they bite on the fruit of the tree of knowledge, here is what happens. Aqui está o verso, aqui está o que acontece depois deles provarem deste fruto do conhecimento. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. And so that freedom, yes, that we discussed, that carefreeness of going around and not even being aware that anything is awkward, is starting we're starting to lose it. First, they cover themselves with the immediate leaves that they find around them. E, portanto, aquela situação em que você está andando tranquilamente, sem perceber que nada está errado, começa a mudar. E, primeiramente, eles se cobrem com folhas de figueiras. And then these coverings become more formal, more regular, like the clothes we are all wearing today. They're not fancy, we're not showing off, but we wear clothes. That's, socially acceptable to not run around naked all the time. E depois a cobertura deles começa a ficar um pouco mais formal, se parecer com roupas que nós aqui hoje estamos utilizando, roupas como algo aceitável para se andar sem estar nu, sem nenhum tipo de pretensão de querer mostrar ou algo do tipo. Hello, Lara. Hi, Essa. I'm glad you joined. Good. You might remember in that same meeting 2 years ago, I also showed you my son. Back then, he was 4 years old. Vocês também devem estar se lembrados que há 2 anos atrás eu também mostrei o meu filho. À época ele tinha 4 anos de idade. This was COVID, and so he was at home, there was no school, and literally, Anselmo, he was running naked in the garden all day, just like Adam and Eve. E aquela foto foi durante o período do Covid e ele não estava indo para a escola e ele ficava literalmente correndo nu pelo jardim de casa. Lockdown ended and he returned to kindergarten, and one of the lessons he received in kindergarten, this was last year, was about decency. Do you know that word, decency? Uhum. E depois do que terminou o lockdown, todo mundo retornou às escolas e uma das coisas que ele aprendeu no ano seguinte foi a decência. To respect the privacy of others, and also to cover your intimate parts. And it's necessary. This is part of education. There's nothing wrong with it. All of us at some point need to learn that you need to dress up and walk around in society properly dressed. E aprendeu, então, que ele tinha que respeitar a privacidade das outras pessoas. E uma outra coisa que ele aprendeu também foi que ele teria que se cobrir. E, claro, é uma coisa que faz parte da educação, não tem nada de errado com isso. Em algum momento nós temos que aprender a nos cobrir, a nos vestir. And so today he's 6.5, he hasn't lost his love of nature. Here he is just a month ago. In the beach, he really goes wild in the beach, runs around in the sand and in the water. E aqui está ele 1 mês atrás, ele não perdeu o prazer ou essa questão de brincar, de se divertir na natureza. But you will never see him naked anymore in public. This no longer happens. Mas vocês não verão mais ele nu em público. Isso nunca mais irá acontecer. And so we will take this eventual covering of essence, this development of personality,
as a necessary thing, as an integral part of growing up, not as an unfortunate episode in prehistory, the way Judeo-Christianity traditionally sees it. E, portanto, nós vamos ver aqui essa cobertura da essência pela personalidade como algo inevitável e necessário, e não de uma forma moralista como o cristão judaico normalmente retrata este momento. We are each made of these three different beings, these three different bodies. Yes, they each have their own needs, their own perceptions, and they cohabit. They're in us all the time. E, portanto, nós somos feitos desses três seres. Cada um deles tem suas próprias atrações, seus próprios desejos, e eles coabitam em nós a todo momento. And so in January, when we typically review our work, where it is, where we are coming from, where we are presently, and where we want to go, when we ask ourselves, what do I really want? That question falls differently on each of these three brains. E nesse sentido, quando nós em janeiro nos perguntamos de onde nós estamos vindo, onde nós estamos agora e para onde nós queremos ir, isso cai de forma diferente nessas três partes nossas. The body generally wants balance, equilibrium, peace, health. Yes, the body, that it is hard-coded to seek security, health, peace, and that kind of a orientation. And so it interprets its wants by that standard. E o corpo, ele quer algum tipo de equilíbrio, ele quer saúde, paz, e, portanto, ele vê isso a partir dos seus próprios padrões. And that easily colors our aim if we are not careful. Yes, we might interpret progress in this work as having something to do with inner peace, when that is not precise, is it? And actually, often in moments of deep inner turbulence, we realize and understand much more than when everything is fine and relaxed and calm. E nós, então, temos que ficarmos atentos, porque isso pode colorir, os desejos do corpo podem colorir o que nós queremos ou interpretar o nosso progresso no trabalho. Muitas vezes nós pensamos em adquirir uma paz e por outro lado, nós começamos a perceber que momentos de turbulência, momentos agitados, são momentos de bastante progresso e entendimento nesse trabalho. Personality, as you saw, developed as a necessary covering as our essence rubs against society, as it rubs against life. Como nós vimos, a personalidade vem com uma cobertura da essência, como uma proteção para esses choques que a essência possui na vida. And so its orientation is always to check itself based on the environment. How am I in relation to András? Or how are my clothes in relation to Anselmo and Carlos and so forth? Nesse sentido, a personalidade é orientada para fora, como o András está me percebendo, ou como minhas roupas estão parecendo para o Anselmo ou para as outras pessoas. So it will think of formulating aim from the outside, yes? Oh, Anselmo posted a good aim. Yeah, I think I also want that. Or Laura posted something, but I think I can do better than Laura, so I will do, it will check itself based on the outside. E as metas relacionadas com a personalidade estarão no sentido de olhar de fora para dentro. Por exemplo, o Anselmo formulou uma meta útil, acho que eu vou trabalhar com isso também. Ou a Laura formulou uma meta nesse sentido, eu acho que eu também vou trabalhar com ela, porque eu acho que eu posso fazer melhor que ela. Está voltado para fora.
or it will imitate. Gurdjieff said, I need to do this, so that should be my aim. Yes, so Spensky said, never do that, so that should be, again, it will borrow, it will take from the outside. Ou então o Gurdjieff falou a respeito disso e eu vou pegar, ou então o Spensky falou sobre isso e eu vou pegar. De novo, ela vem externamente para dentro. And the real challenge, therefore, of putting getting a better grip on what it is we really want from this work is the challenge of locating essence, our essence. E o desafio desse trabalho, formular uma meta nesse trabalho, é o desafio de localizar a essência, a nossa essência. As you saw, essence does not express itself in words. Essence is equivalent to the emotional center. It's more of a, it expresses itself in emotions and feelings. That's why we, in this diagram, we put it on the level of the chest of the solar plexus, the seat of the emotional center. E como nós vimos, a essência, ela não se manifesta através de palavras. Ela se manifesta através das emoções, do centro emocional. E esse é o motivo pelo qual nós localizamos a essência no nível do peito, do plexo solar. And so to conclude, our ability to formulate our aim, to tell ourselves, why am I here? What am I really trying to achieve by being in this work? Our ability to do that directly depends on our ability to observe and understand these three brains in us. E assim, a nossa habilidade de desenvolver, de direcionar o que nós queremos, por que eu estou aqui neste trabalho, o que eu desejo neste trabalho, essa capacidade está diretamente relacionada com observar estas três partes em nós. Let's end the live part and some at this point and discuss your personal observations in private. Thank you. A live, o WhatsApp pediu para terminar a live, que nós vamos discutir as nossas verificações pessoais agora. Obrigado. Okay, done. Thanks, Anselmo.